uma nova geração de eleitores nativos digitais, nascidos a partir da década de 90, ano de lançamento da internet e do boom na criação de aparelhos tecnológicos, irá votar pela primeira vez neste ano. Como pensam esses novos eleitores? O que podemos aprender com esses jovens sobre o uso das novas mídias na hora de escolher os nossos candidatos? É o que vamos tentar descobrir hoje. A campanha do Clique começa com a Cláudia Regina Mendes Carvalho, que é professora de Filosofia e Sociologia, que coordenou o projeto vencedor Jovem Eleitor, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Leonardo de Almeida Pinhel é o estudante que tirou o segundo lugar no projeto Jovem Eleitor e vai nos ajudar a entender isso. E por Skype, quem faz o corpo a corpo virtual é Cláudia Vieira, integrante das redes Adote um Vereador e Adote um Governador. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. Como é que foi essa movimentação gigante que aconteceu em Santos de politização de estudantes? Isso, ela aconteceu a partir da iniciativa do Dr. Guilherme de Macedo Soares, que era juiz eleitoral à época em Santos, e ele percebeu que houve um número cada vez menor de eleitores, de jovens eleitores cadastrados na Justiça Eleitoral. Então, e também se preocupando com a qualidade do voto que é dado por esse jovem, né? Como é que ele obtém essa informação para poder formar a sua convicção na hora de dar o seu voto a um candidato. Então, a partir daí, ele fez uma proposta às escolas públicas, às escolas estaduais, e cada escola deveria desenvolver um projeto escolar onde nós deveríamos produzir um processo eleitoral. O resultado foi uma festa, né? Eu estava vendo aqui a gente tem algumas imagens desse encontro, aqui vocês lotaram o teatro com várias escolas, né? Isso, de Santos. Isso. Né? Esse é o juiz? Esse é o juiz, Dr. Guilherme. E assim, nós realizamos, esse evento foi o concurso Jovem Eleitor, ele foi a culminância do projeto, ele reuniu jovens das várias escolas que receberam as palestras do Dr. Guilherme e que também foram contempladas com esses projetos direcionados à conscientização política, né? Olha só, lotou o teatro inteiro? Foi, são várias escolas? São 11 escolas, essa é a Michele Cartejano, que também é servidora pública do TRE, assim, uma força dentro lá da Justiça Eleitoral. E aí essa turma toda se reuniu dentro do teatro, são 11 escolas que fizeram um processo eleitoral, como se fosse isso. As 11 escolas fizeram um processo eleitoral interno dentro das escolas e ali eles foram apoiar os seus candidatos eleitos dentro das escolas com torcida, foi feito gritos de torcida, você vê que as pessoas estavam caracterizadas, tinham gritos... Tinham pessoas fantasiadas, com placas, com faixas. O depoimento desse menino aqui é legal, vamos escutar, ó. Vamos trazer aqui. Peraí, deixa eu puxar um pouquinho pra cá. A gente resolveu, apostar que daria certo e que os jovens estariam envolvidos de verdade. E a proposta de trazer novos participantes ao cenário político deu resultado. Nós, como jovens, temos um papel muito importante à sociedade, que vamos atingir a maturidade, temos o direito do voto, que é muito importante a gente participar, entender como funciona, para a gente escolher as pessoas que vão dirigir nossa cidade, estado e país. O projeto Jovem Eleitor foi muito bem recebido nas escolas, transformou-se em concurso. Estudantes entre 15 e 20 anos foram desafiados a desenvolver projetos para melhorar a sociedade. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que mudou na escola depois desse projeto? Assim, no papo, no Facebook, qual que foi o impacto disso? Então, a gente pôde ver pela mídia social, que o meu partido, minha classe, ela teve uma rede social, nós criamos blogs, Facebook, Twitter. Nós conseguimos reunir pessoas da escola inteira, pessoas que nós não conhecíamos, nós não conversávamos, reunindo e dando ideias nessas redes sociais, conversando, o que eles queriam para a escola, que a gente defendesse. E acabou que, assim, uma das mudanças mais nítidas que nós pudemos foi que, assim, a gente pôde abordar a ideia da merenda escolar. A escola recebia verba, tinha um local, mas não era distribuída, e principalmente para os alunos... Assim? Então, não os alunos não tinha uma cozinha montada, tinha um local, não tinha uma cozinha preparada. E assim, e depois que nós pressionamos, nós começamos a questionar essa ideia da cozinha, principalmente para os alunos noturnos que chegavam à noite cansados do trabalho, não vinham de casa, muitos vinham direto do trabalho, estavam sem comer. Nós começamos a questionar. E isso, neste ano, alterou. Nós podemos presenciar que
esse ano já foi preparada uma cozinha, graças ao questionamento. Os alunos pressionaram, perguntaram. Foi preparada uma cozinha e, pelo visto, hoje na escola já é servido. Então, essa é uma das mudanças mais nítidas que tem, visto que foi apoiado pelas mídias. Temos um Facebook sobre o partido, nós tivemos Twitter e tínhamos pessoas responsáveis por cada canto. Legal. E tinham discussões, conversas dentro da escola. Você está me contando que antes as pessoas não estavam muito preocupadas com essa questão política, né? Basicamente, antes do projeto, o jovem abordava a política como a mídia mostra. Como a mídia mostra. Com aquele caso que estoura na mídia e é aquilo. Mas aí o jovem, a partir desse projeto, ele começou a ver que ele pode questionar, ele pode procurar, correr atrás. Porque na internet tem acesso a qualquer candidato, a qualquer conteúdo. E se ele procurar e se interessar, ele vai ter ali na mão dele, em 5 segundos, celular, internet, computador, notebook. Então é tudo muito rápido. Cláudia, como é que você vê essa evolução? Você que já vem trabalhando com jovens há algum tempo, essa evolução dessa nova geração com tanto acesso? Então, na verdade, o nosso trabalho qual é? É orientar esses jovens em relação a tanto acesso, a fartura de informação, né? Então, que ele saiba colher essa informação, filtrá-la e, a partir daí, formar a sua convicção e ter uma postura crítica em relação a tudo que é apresentado, né? Porque falta isso. O acesso à informação hoje, ele é praticamente ilimitado. Você tem isso, tanto de forma particular, privada, como pública até, né? Então, a gente tem que se preocupar com a orientação que esse jovem vai adotar a partir do momento que ele acessa essa informação. Então, a princípio, só fazendo uma referência ao que você disse antes, a gente percebia uma rejeição dos jovens em relação ao tema política, né? E aí é uma questão da gente apresentar essa questão como algo que começa muito simples, começa dentro de casa, começa na escola, né? A política é, na verdade, a arte de você formar um consenso entre pessoas ou ideias aparentemente diferentes ou divergentes, né? E que isso a gente faz diariamente. E o que você aprendeu com essa experiência? Você, com esses jovens todos, com essa coisa da internet, celular, redes sociais, você tinha isso antes? Como é que você... Na verdade, foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com jovens num projeto dessa dimensão. E aí o que a gente percebe? Que eles, não lhes falta a verdade, o interesse, né? A curiosidade. O que falta é a oportunidade. Então, uma vez que eles tiveram essa oportunidade, eles tomaram conta, né? E me ensinaram muito, por exemplo, que eu não sabia que existia Tumblr, né? Então eles me ensinaram, professora, tem Tumblr agora, Tumblr? né? É um blog onde você faz deixa ela contar o que é Tumblr. Deixa ela explicar. É tipo um blog, né? Eu posso dizer assim para você, tipo um blog, e onde eles colocam as informações, veiculam informações diariamente, enfim. E aí eles criaram Tumblrs, né? E eu falei, nossa, eu nem sabia que isso existia. E aí eles nos atualizaram nesse sentido, em termos de tecnologia. E também fizeram, porque a gente, dentro da propaganda eleitoral, nós passamos informações para eles, como é importante a questão da comunicação visual, né? Qual é a mensagem que está sendo transmitida. Por exemplo, uma das aulas que a gente adotou essa questão da propaganda eleitoral, nós mostramos o vídeo que foi feito à época da primeira eleição do Obama, né? Que foi feito um vídeo com cantores e tal, que foi vinculado isso em todas as mídias. Então, os meninos tomaram, por exemplo, esse vídeo, né? E outros que nós passamos para eles. Bacana, a gente está agora finalmente com a conexão via Skype com o Cláudio Vieira. Tudo bem, Cláudio? Tudo. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Bacana. Cláudio, você é integrante da rede Adote um Vereador e Adote um Governador. Como é que está esse movimento aí? O movimento está esquentando, né, aos poucos, né? Desde a última eleição, a gente vem tentando cativar o cidadão para que ele, além de votar, né, ele acompanhe o mandato do seu eleito, né, durante os 4 anos. Porque o cidadão, às vezes, ele vota e deixa de lado, né? É importante acompanhar durante o mandato. Bacana. E como é que você está fazendo para distribuir isso em outros estados? Sempre pelas redes sociais, porque é uma forma ágil, você consegue falar com milhões de pessoas, tanto pelo Facebook como pelo Twitter. Você vai postando informações sobre os vereadores. No meu caso aqui em São Paulo, por acompanhar mais próximo mesmo a Câmara Municipal de São Paulo, as pessoas entram, veem aquela hashtag, perguntam o que é o Adote um Vereador? Poxa, ainda tem que adotar o político? Aí eu vou, explico, falo, olha, adotar é no sentido de fiscalizar o político, é acompanhar o político, aquele que você elegeu. E
E assim, em outros estados, outras pessoas vão perguntando, vão entendendo como que funciona a coisa, percebe que isso é feito só através da internet. A gente faz faz acompanhamento presencial na Câmara, mas basicamente toda a rede Adote um Vereador ela é feita pela internet, monitorando os blogs, os sites, tudo aquilo que o eleito da gente faz na internet, a gente acompanha e a gente publica tudo isso no blog. E as pessoas acabam entrando nos blogs e perguntam: poxa, você adotou um vereador, adotou o governador? Sim, a gente adota e dentro da disponibilidade a gente coloca tudo isso na internet para que outros cidadãos possam entrar e olhar tudo aquilo que a gente tem feito sobre aquele político. Legal. Cláudio, como é que você vê a entrada, principalmente aí na internet, no Twitter, dessa nova geração que vai votar pela primeira vez? O que você está sentindo? O que a gente pode estar aprendendo com eles? E como é que você está percebendo como serão as eleições agora esse ano? A internet ela veio para ficar. É um meio que o político vai usar muito. Eu tenho na minha rede mesmo, poucos políticos percebem isso, mas eu chamo o político para ser amigo na rede social só para observar como que ele vai agir comigo. E durante os 4 anos, por exemplo, um vereador aqui no Municipal de São Paulo, ele não me aceitava como amigo. E agora, como ele vai ser candidato novamente, ele me aceitou. Eu falei, engraçado, né? Durante 4 anos, eu tentei dialogar com o senhor. Nesses 4 anos, o senhor não dialogou comigo. Então, hoje eu percebo que a rede social, a internet, vai ser muito utilizada. E cada vez mais, nas próximas eleições, todos os políticos vão entendendo a mecânica. É a primeira vez que realmente as pessoas vão utilizar isso de verdade. Os jovens estão nas redes sociais. Jovem de 16 aos 19 anos, todo mundo pelo menos participa de uma rede social. Então os políticos vão atacar isso. É um eleitor novo. Então você tem que tentar buscar ele para si. Então o político vai tentar cada vez mais. E o jovem tem que ficar de olho nisso, porque como é o primeiro voto, não votar no primeiro que aparece. Observar, não ir o pai que vota no vereador tal, votar no mesmo vereador. Observar se realmente aquele político tem feito alguma coisa de útil para o bairro dele e para a cidade dele. Não pegar e jogar o voto fora. Então é bom a gente educar politicamente o jovem para que a partir do primeiro voto ele faça um voto com qualidade. Escolha um candidato que realmente ele em alguma daquelas áreas sensíveis da sociedade, educação, transporte, segurança, habitação, o meio ambiente, olhar se aquele político realmente faz alguma coisa pela cidade. E aí votar nessas pessoas. Eu quero chamar o Leonardo aqui, que é o nosso jovem eleitor, vai votar aqui pela primeira vez. Dá um tchau aí para o Cláudio, dá um oi para ele. Oi, e aí, como é que você vai escolher o teu candidato? Então, meu candidato eu vou como ele falou. O jovem não pode simplesmente jogar o voto dele fora ou ir por um e ir por outro. Ele tem que avaliar. Então, é como ele falou, gostei muito, estava ouvindo ele falar do projeto, gostei muito, me interessei. Você tem que acompanhar o que ele fez no mandato dele e o que ele pretende continuar fazendo. Mas no Facebook, por exemplo, quando você fala de política, como é que é? O pessoal está aderindo ou eles não gostam muito de falar sobre isso? Então, sempre tem aquele grupinho que adere e aquele grupinho que não gosta muito. Mas assim, é sempre provocar o jovem. Você sempre está provocando, sempre está dando aquela fala, sempre está puxando aquele assunto para ver até onde ele pode ir. Porque o jovem, ele quer ser provocado. Então, na hora que você provoca, você tem uma resposta muito grande. Foi o projeto. Conte o caso da... Então, tem esse problema que no começo da classe, na escola, a professora vinha falar sobre política e a maioria da classe já falava, professor, esse assunto é muito chato. Rejeitava logo de cara. E conforme foi passando as aulas, fomos sendo entretidos, acabou que foi criando uma discussão dentro da classe saudável, referente a ideologias, ideias, pensamentos, países que adotavam sua ideologia, entre eu e uma colega de classe, que no final do ano a professora estava pedindo para a gente parar, porque já a discussão estava tomando uma proporção tão grande que a aula já passava rápido. Então a gente começava a conversar um aqui, um ali, um aqui, um ali, já ia conversando, iam vendo os pontos fortes de cada ideologia, iam vendo o que ele adere, né? E a gente acabava tomando a aula toda, sendo que... E a aula era muito gostosa. Excelente. Bom, gente, e você? Você já se informou sobre o seu candidato? Então conta pra gente como é que você faz a sua pesquisa. Você pode participar aqui pelo portal, ou se preferir pelo Facebook, que é /RedeTVT, e também pelo nosso Twitter, que é @RedeTVT. A gente vai fazer uma pequena paradinha, vamos dar uma pesquisada aí no mundo político e voltamos já já.